Então hoje vamos tratar de 1 de Pedro, capítulo 2, versos 11 a 25. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 11 a 25, peço que você abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia aí, seu smartphone. Eu vou fazer a leitura, você acompanhe, por favor. Pedro diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto, mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Eu quero tratar então com vocês sobre o tema submissão, a marca do povo de Deus. Bom, vocês que estão acompanhando a exposição desta carta, notaram que no capítulo 2, versos de 1 a 10, Pedro está tratando dos privilégios do cristão. Quem nós somos, o que nós temos, as bênçãos que nós usufruímos. Mas no texto lido agora, Pedro faz uma transição dos privilégios para os deveres. Bom, se você é um cristão, então, que deveres você tem? Que responsabilidades você tem? Como é que deve ser a sua vida, a sua conduta, o seu comportamento? Sempre há este equilíbrio nas Escrituras. Você tem doutrina e você tem ética. Você tem privilégios e você tem deveres. Você tem direitos e você tem responsabilidades. Ninguém tem apenas privilégios e ninguém tem apenas deveres. As duas coisas caminham juntas. Esse equilíbrio você encontra em toda a Bíblia. E Pedro, para não sair dessa regra, está nos orientando da mesma forma. Por que é importante você
trabalhar a questão dos deveres. Porque, irmãos, a igreja evangélica tem sido muitas vezes até acusada de, para evitar o erro da salvação pelas obras, cair no outro extremo da salvação sem obediência. E tem muita gente, não, eu sou crente, creio em Jesus. Ok, creio em Jesus, ok. Mas como é que você vive? Como é que é a sua conduta, já que você creu em Jesus? Como é que é o seu comportamento? Qual é o seu estilo de vida? Porque às vezes a pessoa vive de tal maneira que o discurso dela que creu em Jesus cai por terra. Que a sua teologia muitas vezes é um arcabouço para justificar seus erros, seus pecados. E é por isso que a Bíblia sempre trata desta questão com esse equilíbrio. Se você creu em Jesus e você tem privilégios, isso desemboca numa qualidade de vida que você precisa viver a partir de então. Bom, então eu chamo a sua atenção para alguns pontos, entrando agora na exposição do texto. Primeiro, versos 11 e 12, Pedro vai tratar do comportamento do cristão. Quem é o cristão? Vejamos. Primeira coisa é que Pedro diz que o cristão é aquele que é amado por Deus. Ele começa assim, amados. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas se você é amado, e você é, se você é amado por Deus, e de fato você é, então isso faz uma diferença enorme. Os puritanos diziam lá no século XVII assim: achas pouco o fato de seres amado por Deus? Se Deus é a pessoa mais importante do universo, e é mesmo, e se Deus ama você, e ama mesmo, você acha isso pouco? Você acha isso coisa pequena? Então Pedro começa a afirmação dele com respeito ao comportamento cristão, dizendo assim, que você é uma pessoa amada. Mas em segundo lugar, os cristãos, além de amados, diz ele, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Uma vez que você é amado, você agora precisa ser exortado. E antes de ser exortado, você precisa ainda entender outra coisa. Quem você é? Primeiro, você é o quê? Um peregrino. Essa palavra peregrino aqui significa residente estrangeiro. Você mora numa pátria, mas aquela pátria não é a sua pátria. Você não é daquele lugar. Você mora ali, você se estabeleceu ali, mas ali não é o seu país. Quando Pedro está dizendo isso, você é um forasteiro, você está aqui, você mora em São Paulo, você mora no Brasil, você é um brasileiro, mas embora morando no Brasil, em São Paulo e sendo um brasileiro, você habita num país onde não é a sua cidadania permanente. Sua pátria está no céu. Você é como aqueles patriarcas que caminham em busca da verdadeira pátria, cujo arquiteto e fundador é Deus. Essa é a primeira consciência que eu preciso ter, de que aqui eu sou um residente temporário, que aqui não é a minha verdadeira pátria, aqui não é o meu verdadeiro lar, aqui não está a minha verdadeira herança. Eu estou a caminho da minha verdadeira pátria. Eu sou o quê? Um peregrino. Então não ponha seu coração aqui, não finque suas raízes aqui, não construa seus tesouros aqui, porque aqui você é um residente temporário, você é um peregrino. Mas notem mais, que Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Agora a palavra forasteiro, ela diz um pouco mais. O contexto aqui, irmãos, é de que os cristãos estavam sendo perseguidos, perdendo suas propriedades, suas casas, seus bens,
e desinstalados do seu ambiente, do seu habitat. E eles não só não tinham pátria permanente, mas não tinham residência permanente. Louvado seja Deus, você e eu não estamos vivendo essa realidade. Você compra uma casa, você compra um apartamento, você recebe uma escritura e ninguém invade a sua casa lá dizendo, vai embora daqui. Louvado seja Deus, nós não estamos nesse regime. Louvado seja Deus, você sai da sua casa e vem para a igreja sem ninguém pedir documento, sem ninguém te parar no meio do caminho para dizer assim, para onde você está indo? O que você vai fazer? Nós precisaríamos valorizar mais a nossa liberdade, porque muitos irmãos nossos, nesses dias, não têm a liberdade que nós temos. Eu estava a semana passada com o pastor Elias Dantas, que hoje é um dos homens que mais viajam pelo mundo. Ele viaja pelo menos 50 países por ano, num trabalho missionário, e ele disse que em alguns lugares hoje, os irmãos se reúnem nos porões, e eles não cantam como nós cantamos, cada um canta no ouvido do outro, porque se a vizinhança escutar que eles estão cantando, são denunciados à polícia, e a polícia chega e os expulsa dali. Então que liberdade nós temos, que privilégio nós temos. E muitas vezes, quando você tem muita coisa, você não valoriza o que tem. Não é assim mesmo? Não é assim, irmãos? A fartura é uma bênção, mas a fartura pode ser um problema. Quantas pessoas que têm pão com fartura, como o pródigo, estão cobiçando o país distante? Estão cobiçando outro lugar, achando que lá fora é que é bom. Então, você, meu amado irmão, é um forasteiro, mas pela realidade do nosso país, você está com liberdade garantida de ir e vir, de se congregar, de carregar uma Bíblia debaixo do braço ou na mão, em público, sem ninguém te incomodar. Isso é um privilégio nosso. Pois bem, mas agora Pedro vai dizer o seguinte, depois que ele diz quem nós somos, ele vai dar a sua exortação, e ele fala de exorto-vos. Que tipo de exortação? A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele está chamando você e eu de um guerreiro. E ele está dizendo que as paixões carnais fazem guerra contra quem? Contra a nossa alma. Agora, o que são paixões carnais? É claro que nós, muitas vezes, fazemos uma leitura muito limitada e superficial do que sejam paixões carnais. Quando eu falo paixão carnal, o que vem na sua cabeça de imediato? Os problemas da depravação sexual, não é não? Não é isso que vem de imediato? Porém, paixões carnais vão além dos pecados sexuais, seja do adultério, seja da pedofilia, seja da relação homoafetiva, seja do sexo bestial com animais, ou seja, do masoquismo, sadomasoquismo, dessas maluquices todas aí. Se você ler a carta aos Gálatas, no capítulo 5, 19 a 21, Paulo trata lá das obras da carne. Notem comigo que está escrito assim, mas, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, os 3 primeiros pecados ligados a sexo. Depois ele continua a lista dizendo o seguinte, idolatria, feitiçaria, 2 pecados ligados ao desvirtuamento do culto. Depois ele vai citar vários outros pecados de ordem de relacionamento, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, obras da carne, paixões carnais. Depois ele vai citar outros pecados da ordem de domínio próprio, ele chama aí de quê? Bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a essas.
Então preste atenção que paixões carnais que fazem guerra contra a alma não é só problema de sexo, não. Como é que você lida com ciúmes? Como é que você lida com mágoa? Como é que você lida com ira? Como é que você lida com a língua, maledicência? Como é que você lida com bebida alcoólica? Como é que você lida com glutonaria? Como é que você lida com inveja? Ora, todas essas coisas, diz o texto bíblico de Pedro aqui, fazem guerra contra quem? Contra a nossa alma. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, a enfrentar essa batalha espiritual, que às vezes a gente pensa que batalha espiritual é só com o demônio. Não, batalha espiritual também é contra as paixões carnais. E diz Pedro, e Pedro usa essa palavra forte, fazem guerra contra nós mesmos, contra a nossa alma. Precisamos aprender a lidar com isso. Agora, olha comigo, outra coisa do comportamento. O cristão é um exemplo de conduta irrepreensível num mundo hostil. Olha o comecinho do versículo 12. A primeira de Pedro 3,12, de 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ou seja, enquanto as paixões carnais estão guerreando contra a sua alma, contra você, nessa conjuntura de batalha espiritual, de guerra espiritual, e você é um guerreiro, você precisa manter o quê? Exemplar o seu procedimento. Dentro da igreja, dentro do templo, na hora do culto, aonde? No meio dos gentios. Em outras palavras, você não pode viver num gueto, você não vive num mosteiro. A vida cristã não acontece aqui dentro a gente vem para cá para abastecer, para recarregar as baterias, para abastecer o tanque, não é isso mesmo? Aí você volta para sua casa, volta para sua escola, volta para o seu trabalho, volta para os seus relacionamentos da família, com seus vizinhos, é lá que a coisa acontece. Lá você é hostilizado, lá você é criticado, lá você é xingado, lá você enfrenta batalha muito grande, e lá, apesar de tudo, você precisa manter exemplar o quê? Seu procedimento. Você é um cristão. Então notem vocês, meus amados irmãos, que se eu sou um cristão, a evidência de ser um cristão é a minha vida, é o meu testemunho, é o meu exemplo, não dentro da igreja, porque é muito fácil ser crente dentro da igreja, aqui o ambiente é favorável, aqui todo mundo trata você bem, aqui se alguém trata mal, você chega lá e fala, pastor, aqui fulano lá me tratou mal, o senhor dá um jeito nele, aperta o parafuso dele, mas lá no seu trabalho não, lá alguém está querendo puxar seu tapete, lá alguém está querendo tomar o seu lugar, lá você precisa suar a camisa para ficar firme. Agora, Pedro ainda vai nos informar aqui que o argumento irresistível de Deus no mundo, e o seu argumento irresistível no mundo, é o seu testemunho. Olha comigo a parte B do versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento pelos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, naquela época os cristãos eram mal falados. Por que eles eram mal falados? Primeiro, os cristãos viviam num mundo politeísta. Todo mundo adorava muitos deuses. Aí o cristão chega e diz, não, eu só adoro a Deus, não adoro mais ninguém. Eles eram chamados de infiéis. Aí os cristãos se reuniam para celebrar a ceia, tomar e comer, fazer isso em memória de mim. Eles eram chamados de canibais. E aí falavam muitos horrores sobre os cristãos. E agora, o que Pedro está dizendo? Eles eram chamados de malfeitores.
malfeitores. Hoje, graças a Deus, irmão, se você é um crente de verdade, as pessoas respeitam você. É bem verdade que hoje o negócio está ficando feio, não está não? Porque tem muita gente botando todo mundo no mesmo balaio. E tem gente que hoje, irmãos, vocês sabem disso, os mais velhos aqui sabem disso. Há alguns anos, quando você chegava num comércio e dizia, eu sou crente, o cara falou, o que o senhor precisa comprar aqui? Pode levar, depois você paga. Hoje o cara vai fazer crediar numa loja, e aí, eu só quero, então desfaz tudo. Ele virou sinônimo de caloteiro. Tem empresa que não contrata crente, que é o cara mais enrolado, é que quer ler Bíblia lá no trabalho dele. Você pode ler Bíblia, filho, mas na hora do expediente não. Então, o que Pedro está dizendo é que, naquilo que as pessoas falam mal de você, ao observar o seu bom procedimento, eles mudam de opinião. Não é o seu discurso que vai convencer as pessoas, é o seu exemplo, é a sua vida. Mas isso vale, irmãos, para qualquer área de relacionamento dentro de casa. Não é o discurso, é a vida. Não é o que você fala, é o que você vive. Então, a primeira coisa que Pedro está mostrando é como é que nós temos um comportamento que vai mostrar para o mundo que de fato nós somos um povo remido por Deus. E esse povo vai reconhecer, esse povo é diferente. Esse povo é diferente. Em vez de falar mal de você, ele vai dar graças a Deus pela sua vida. Isso está escrito aí. Observando em vós as boas obras, glorifiquem a Deus no dia de visitação. Preste atenção, não é observando as vossas palavras bonitas, evangélicas, piedosas, observando o quê? As vossas boas obras. O cara fala mal de você, você fala bem dele. O cara puxa o seu tapete, você vai lá e ajuda ele. O cara bate a sua porta com necessidade e você atende a necessidade dele. Meus irmãos, é a vida, é o testemunho, é que vai mexer com as pessoas. Mas, vamos agora ver a submissão no âmbito do governo. Olha comigo aí, dos versos 13 a 17, que Pedro agora, uma vez que tratou da conduta do cristão, ele vai entrar num campo mais específico dessa conduta. Como é que é a sua conduta em relação às autoridades constituídas? Então vamos ver a submissão no âmbito do governo. Primeiro, a abrangência da submissão, versículo 13 aí, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. O que significa isso? Significa que o crente não pode ser um anarquista. O crente não pode ser um rebelde. O crente é alguém que compreende que Deus instituiu a família, a igreja e o Estado. O crente é alguém que compreende que toda autoridade constituída é constituída por Deus. E resistir esta autoridade apenas por resistir é resistir ao próprio Deus. Agora preste atenção que no próprio ato de dar esta ordem de sujeição a toda instituição humana, Pedro já trabalha o limite dessa sujeição. Ele diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, o quê? Por causa do Senhor. Em outras palavras, Pedro não acredita em instituição humana soberana, divinizada, autocrática. Ele não está favorecendo isso. Porque um dos grandes problemas, e olha que Pedro vivia dentro de um regime onde o imperador era considerado um deus, onde ele era divinizado, onde se construía templos para adorar o imperador. E ele está dizendo que você é um cristão, nessa conjuntura, se sujeita à autoridade, mas não é por causa da autoridade, é porque tem alguém acima da autoridade, e esse alguém acima da autoridade é o Senhor. Ele quebra essa ideia do Estado divinizado, do Estado absolutista.
Foi isso que Jesus ensinou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nem tudo é de César, como Roma pensava. Então o cristão é alguém que honra a autoridade, mas ele honra a autoridade por causa do Senhor. Ele entende que o Senhor está acima da autoridade. A motivação para essa submissão está no versículo 13, parte B. Sujeitai-vos a toda instituição, não é por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano. Então ele está dizendo que a motivação é por causa de quem? Do Senhor. Você é um crente, você entende isso? E nós, por exemplo, vamos pegar o conceito de democracia. Quem pode me dar a definição de democracia? Não é aquela definição mais clássica que tem. O que é democracia? Quem sabe me dar essa definição? Democracia, 3 pontinhos. É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Nós cristãos achamos algo mais? E eu pergunto a vocês, num sistema democrático é assim que nós entendemos, né? Quem bota o presidente lá hoje é o voto popular, sufrágio popular. Quem bota o governador? Sufrágio popular. Senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador. Ok. Mas nós cristãos entendemos algo um pouco maior. O povo é apenas o instrumento, mas o verdadeiro poder vem de onde? De Deus. Quem institui de fato não é o povo, é Deus. E essa compreensão nossa é muito importante, e pena que as autoridades não têm essa visão. Que eles governam debaixo do governo de Deus, que eles precisam entender que eles estão debaixo de autoridade. Essa é a motivação. Em outras palavras, está aqui tirando a divinização do Estado, como os apóstolos entenderam lá com Sinédrio. Antes importa obedecer a Deus e aos homens. Mas os níveis dessa autoridade, está aí no versículo 13, ele diz, quer ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele. Então preste atenção. Ele está falando no Império Romano, onde tem um imperador, e onde tem pessoas debaixo dessa autoridade, seja o Senado na época, ou seja as outras instituições governamentais para manter a ordem. Então cabe ao cristão ser um cidadão que respeita as autoridades constituídas nos seus diferentes níveis, nos seus diferentes estratos de poder. Ou seja, o cristão é alguém que não contraria a ordem, ele não é um subversivo. Essa é a linguagem de Pedro, a linguagem de Pedro. Mas é muito importante que Pedro está também alinhado na mesma fala do apóstolo Paulo, quando ele diz no verso 14, qual é o dever da autoridade. Olha aí comigo. Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Vamos entender isso aqui, irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele diz que as autoridades são ministros de Deus. E a palavra ministros lá é diáconos. O presidente, o governador, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, o prefeito e o vereador são diáconos. O que é um diácono? Nós temos na igreja presbiteriana diáconos. Quem são os diáconos? São aqueles que servem. E não é uma desonra servir, porque o nosso glorioso Redentor, sendo o Senhor, se fez servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, os nossos representantes políticos, eles precisam entender isso, a missão deles é servir. Eles são diáconos de Deus para servirem quem? O povo. Mas qual é a natureza desse serviço? Duas coisas. Primeiro, promover o bem. Bem econômico, bem social, bem moral, bem espiritual.
Um governante que entende a sua função, ele vai servir o povo nesse sentido. Em outras palavras, ele não vai entrar lá para se locupletar, ele não vai entrar lá para extrair, ele não vai estar lá para tirar vantagem própria, ele vai estar lá para servir. Para servir. Nós temos, eu sempre costumo elogiar que a Junta Diaconal de Pinheiros é a melhor do Brasil, com todo respeito às outras, que são maravilhosas também. Mas imagine que o irmão diácono, ele é diácono de plantão, e ele chega e arranja uma cadeira muito chique, muito bonita, e bote aqui na frente, e ele mesmo vem e se assenta aqui com toda a garbosidade, e vem alguém com a toalhinha de linho, para servi-lo, para trazer água gelada para ele. Vocês estranhariam esse gesto? Estranhariam? Sim, não estranhariam? Ele estaria fazendo o quê? Fazendo isso? Invertendo o quê? A função dele. Pois bem, quando você vê uma autoridade política se autopromovendo, se auto-engrandecendo e se locupletando, ele está fazendo exatamente o contrário daquilo que devia fazer, porque não foi para isso que ele foi escolhido. Ele foi escolhido para fazer o bem, para servir. Mas a autoridade foi constituída por Deus para outra coisa. Qual outra coisa? Na linguagem de Pedro aqui. Para castigo dos malfeitores. Agora preste atenção numa coisa. Paulo, escrevendo aos Romanos 13, diz que ele é ministro de Deus vingador. Então, chama a sua atenção para um ponto importantíssimo. Deus colocou nas mãos do Estado o que não colocou na minha e na sua mão, conquanto pessoa, conquanto indivíduo. Eu não posso, não tenho direito, não tenho autoridade, não tenho permissão para me vingar. Se alguém fizer um mal a mim, o que é que eu tenho que fazer? Perdoar, pagar o mal com o bem. Se eu for dar o troco, pagar o mal com o mal, eu estou certo? Não, estou errado. Estou errado, eu não tenho essa competência. Agora eu pergunto a vocês, alguém fez o mal, qual o papel do Estado? Qual o papel do Estado? Punir. O Estado não pode fazer vistas grossas, o Estado não pode dizer que o culpado é inocente, o Estado não pode dizer que o inocente é culpado, o Estado não pode favorecer o criminoso, aquele que comete o crime, o delito, o pecado, a transgressão. Cabe ao Estado vingar-se, punir, exemplarmente, aplicar a lei. Ou seja, o que Deus não me permite fazer quanto indivíduo, Deus ordena o Estado fazer. O Estado não pode ser frouxo na aplicação da lei. Porque se ele for frouxo na aplicação da lei, ele vai fazer o quê? Contribuir para o crescimento do crime. As pessoas vão dizer, o crime compensa. Eu vou fazer e vou escapar. Eu vou fazer e ninguém vai me pegar. Eu vou fazer e ninguém vai saber. Eu vou fazer e vou usufruir o produto do meu roubo, do meu crime. Então, Pedro está dizendo que a autoridade ela é constituída com dois propósitos: promover o bem e punir o mal. Mas vamos ver mais. Vamos olhar agora o propósito da submissão. Você pode ler o versículo 15 comigo? Vamos lá? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então ele está falando de você ser submisso a quem? Às autoridades. Então, você como um cidadão do céu, como um residente não permanente aqui, você deve fazer o quê? Praticar o bem. E dessa maneira você emudece a ignorância dos insensatos. Esse é o propósito da sua submissão. Qual é a natureza dela? Versículo 16.
como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, o limite, irmãos, de liberdade para libertinagem, talvez é muito tênue. Eu sou livre, ok, sou livre, mas livre para quê? Livre para quê? Para tudo? Já que eu sou livre, posso fazer tudo, é isso? Ele contrapõe a sua liberdade com a expressão servos de Deus. Eu gosto de uma frase do Josué Rodrigues. Ele diz que há uma enorme diferença entre o não pode e o pode não. Né? Por exemplo, pega um camarada que é pinguço. Você conhece gente pinguça? O cara que é pinguço, se ele não beber todo dia, ele tem o que depois? Síndrome de quê? De abstinência, ele treme todo. Você bota uma garrafa de pinga na frente dele, aquilo cresce, aquilo fica bonito, aquilo fica saboroso, aquilo fica encantador, aquilo fica um negócio assim, fenomenal. Todos os poros gritam, todas as células clamam, tudo nele pede. Ele não pode deixar de beber, ele é escravo da bebida. Agora pega e bota uma garrafa de pinga perto de alguém que é abstinente. Ele pode beber? Pode. Você pode não beber. Ele é o quê? Livre. Pega um cara que é viciado, inveteradamente viciado em drogas, papelote de cocaína, põe na frente dele, ele chega a tremer todo por dentro. Ele tem que cheirar, ou ele tem que injetar, ele é escravo do troço. Aí você bota perto de outra pessoa, você pode cheirar? Pode cheirar, mas você pode não cheirar, aquilo não domina você, você é o quê? Livre. Então tem muita gente hoje com um discurso de liberdade, que não tem de liberdade nada, eles são escravos. Pega essas paradas que acontecem aqui em São Paulo, não vou nem falar que tipo de parada, não, vocês sabem. Sou livre. Aí você fica, é isso mesmo que é liberdade? É isso aí? Você é livre quando você pode fazer a sua escolha. E ao fazer a sua escolha, você não faz sua escolha para o mal, você faz sua escolha para o bem. Isso é liberdade. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Nós éramos escravos, agora somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O outro aspecto, o cara está com a coleira, o pescoço na coleira do diabo. O diabo faz, ele faz porque ele é escravo. A carne pede, ele faz porque ele é escravo da carne, das paixões carnais. Agora vejamos os limites dessa submissão. Versículo 17. Pode ler comigo? Vamos já? Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Ok. É bonito isso, porque ele vai do geral para o particular. Você tem direito ou liberdade de tratar alguém sem honra? Não. Pode chegar a pessoa mais pervertida sexualmente perto de você. Você vai tratá-la com o quê? Com honra. Sabe por quê? Porque ela é uma criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. Ela pode estar toda disfuncional, toda distorcida, mas é um ser criado por Deus à semelhança de Deus, carrega a imagem de Deus. Você precisa tratar essa pessoa com o quê? Com honra. Quando a mídia hoje chama os evangélicos de homofóbicos, isso não é verdade. Não é verdade. A postura evangélica é tratar todos com honra. Isso não significa que você apoia, que você concorda, que você subscreve, que você promove.
Mas, não obstante você discordar de uma pessoa, você a trata com honra. Tratei a todos com honra. E se você perceber, é a mesma palavra que ele vai usar para o rei: honra o rei. Ou seja, você dá o mesmo tratamento para a pessoa mais simples do mundo, ou a pessoa mais chafurdada no pecado do mundo, ao tratamento que você dá à pessoa no topo da pirâmide social, ao rei. Perceberam isso em Pedro? Agora notem vocês que ele diz assim: amai os irmãos. Ô irmãos amados, nós não temos o direito de cortar a volta de ninguém, viu? Mas vamos dizer uma coisa: nós não somos muito fáceis de amar, não somos? Nós somos meio complicadinhos, são não? Tem hora que o cara tem que fazer um esforço enorme para nos amar, não? Ah, nós somos complicados. Mas você ama o seu irmão, mesmo que você olhe para ele e fale: rapaz, você é chato, hein, cara? Mas eu te amo assim mesmo. E o cara olha para você: cara, você é ruimzinho de serviço, mas eu te amo assim mesmo, pronto. A gente se ama. Nós somos uma família. Eu te pergunto, quando você ama a sua família, você ama a sua família que ela é perfeita, maravilhosa? Quem tem uma família perfeita, maravilhosíssima? Tem alguém aqui que tem? Não dou endereço para nós, que ele tem que aprender com vocês. Mas você ama a sua família assim mesmo. Você ama a sua família assim mesmo. Nós amamos uns aos outros, irmãos. Não é porque a gente é todo mundo legal demais da conta, nós somos ruinzinhos mesmo, mas amamos uns aos outros. Amai os irmãos. Com respeito a Deus, o que você tem que fazer? Temei a Deus. A Bíblia não diz que você tem que temer o rei. Você tem que temer a Deus. Quem teme a Deus não teme aos homens. Preste atenção nisso. Quem teme a Deus não teme aos homens. Foi isso que os cristãos revolucionaram o Império Romano, e o Império Romano teve que se curvar ao cristianismo. O camarada chegava e falou: eu te mato. O senhor pode me matar, mas eu temo a Deus. Te jogo para as feras. O senhor me joga para as feras, mas eu temo a Deus. Eu vou açoitar você. O senhor vai me açoitar, mas eu temo a Deus. Vou te jogar na fogueira. O senhor vai me jogar na fogueira, mas eu temo a Deus. Eu vou te crucificar. O senhor vai me crucificar, mas eu temo a Deus. Perceberam? O Império Romano teve que se dobrar diante dessa verdade. O cristão preferia morrer a deixar de temer ao seu Deus. Essa é que é a diferença. O rei, eu honro o senhor. O senhor é a autoridade constituída. Mas a minha devoção é a Deus. É a Ele que eu temo. É a Ele que eu sirvo. É a Ele que eu adoro. Pois bem, agora vamos passar para outra fase, que é a submissão no âmbito do trabalho. Versículos 18 ao versículo 20. Preste atenção nisso. Antes de entrar nisso aqui, é preciso entender o contexto. Nós estamos falando do contexto do Império Romano. E no Império Romano, irmãos, havia, na época que Pedro escreveu esse texto, cerca de 60 milhões de escravos. A maior parte da população era composta de escravos. O cristianismo não veio atacando frontalmente o sistema porque ele promoveria uma guerra sangrenta. O cristianismo venceu a escravatura pela sua doutrina, pelo seu ensinamento, pelo seu exemplo, pela sua postura. Então, é preciso que você tenha isso como pano de fundo para você entender o que Pedro vai dizer aqui. Então vamos lá, versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A palavra servo aqui não é doulos, nem diáconos. A palavra servo aqui é uma palavra que vem da palavra casa, oikos. A ideia aqui é daquele escravo
que trabalhava na casa do seu senhor, que servia à mesa do seu senhor. E muitas vezes um cristão, e a maioria dos cristãos no primeiro século eram escravos, entenda isso, eram escravos. O seu senhor não era crente, o seu senhor não era cordato, o seu senhor não era amável, o seu senhor era um cara carrancudo, o seu senhor era um cara cruel. Como é que esse crente que trabalha nessa casa e é um escravo se porta? É isso que Pedro está orientando aqui. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque às vezes você se sujeitar a alguém que é legal com você, é fácil. Como é que você se sujeita a alguém que é perverso, que é cruel, que é injusto, que às vezes nem respeita você, maltrata você? Bom, é claro, irmãos, que Pedro está tratando de alguma coisa aqui que eu chamaria de sobrenatural, é o que nós chamaríamos de reação transcendental. Aquilo que Jesus Cristo colocou lá no Sermão do Monte: se alguém te ferir a face, volta a outra; se alguém te forçar uma milha, vai duas; se alguém quiser tomar sua capa, dê a túnica também. Preste atenção nisso. Nem você nem eu temos problemas com ação. Eu explico. Você mora do lado do seu vizinho 10 anos, mesmo andar, porta a porta. Ele nunca gritou com você, você nunca gritou com ele. Ele nunca deixou um lixo na porta do seu apartamento, propositadamente; você nunca deixou outro na porta do apartamento dele, propositadamente. Mas um dia seu vizinho toca a campainha e desanda a xingar você, fala mal de você, a gritar com você. O que você vai fazer com ele agora não é ação. O que você vai fazer com ele agora é o quê? Reação. Viver bem com quem vive bem com você não tem segredo nenhum. Pagar o bem com o bem é muito fácil. A questão é como é que você reage quando alguém age com você erradamente. Esse é o ponto que Pedro está tratando aqui. O seu patrão é um cara perverso, o seu patrão não respeita você, o seu patrão não é legal com você, o seu patrão é alguém que perturba a sua vida, e mesmo assim, diz Pedro, você tem que tratar essa pessoa com dignidade. É fácil isso, irmãos? Não, não é. Ou você tem a graça de Deus, ou você é um cristão que depende do poder do Espírito Santo de Deus, ou você, desculpe da expressão, chuta o balde. Mas tem mais. Segundo lugar, submissão a despeito da injustiça. Olha o versículo 19 comigo. Porque isto é grato, se é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Irmãos amados, bom, isso aqui, se você for pensar do ponto de vista humano, você num Estado de Direito, é diferente de Império Romano. Preste atenção nisso. Eu estou lendo esse texto com as lentes do primeiro século. Hoje, por exemplo, pode ser uma grande empresa. O seu patrão pode ser o gerente, presidente da empresa, até o dono da empresa, e você entrou lá ganhando salário mínimo. Mas se o cara te prejudicar lá, você faz o quê? Como cidadão. Pensa cristão agora, pensa o cidadão comum, faz o quê? Vai o quê? Vai na justiça. Os tribunais garantem a você direitos de defesa. Não era o caso aqui. Eu estou falando de uma sociedade escravagista, escravocrata, onde o cidadão que trabalhava era propriedade de seu dono. E louvado seja Deus, irmãos, foi o cristianismo que derrubou a escravidão no mundo. Leia a história. Aliás,
Saiu um livro agora, eu estou doido para comprar, já procurei em algumas livrarias, já está esgotado, o livro nem saiu, já está esgotado, o livro do Laurentino Gomes, ele escreveu 808, 822, 889, e agora escreveu um sobre escravidão, e eu estou muito interessado em ler. E você vai perceber que o que debelou a escravidão no mundo foi o cristianismo. Na Inglaterra, William Wilberforce, John Wesley. O que debelou a escravidão na América foi a influência cristã. E louvado seja Deus, porque nós não vivemos nesse regime, mas aqueles irmãos nossos lá viveram. E a orientação que Pedro disse é o seguinte: olha, ainda que você sofra injustiça, essa é a ideia aí, preste atenção, porque isso é grato, pois isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente. Quando você sofre injustamente, isso produz o que? Alegria? Não, produz tristeza. Mas por que você deve sofrer? Por causa da sua consciência. Você não faz o mal, você não paga o mal com o mal, fala mal de você, você fala bem da pessoa, a pessoa prejudica você, você procura jeito de servir a ela. Irmãos, ninguém suporta lidar vitoriosamente com amor, não dá para alguém machucar você e você abençoar, e você fala mal de você, você fala bem dela, ela perseguir você e você orar por ela, isso aí derruba qualquer coisa. É o poder do amor, é o poder transformador do Evangelho. Mas veja mais, submissão a despeito da aflição, versículo 20, você pode ler o 20 comigo, vamos lá? Pois que glória há, se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, é grato a Deus. Bom, aqui é a hora da gente parar e pensar o seguinte: tem muitas pessoas que choram, não porque estão convencidas do seu pecado, mas choram porque foram flagradas no seu pecado. É aquela história da polícia chegar na hora que o ladrão está botando a mão na botija, ele chora, mas ele não chora porque ele está arrependido do pecado que ele estava cometendo, ele chora porque foi apanhado, vai para a cadeia. Uma coisa é chorar pelas consequências do pecado, outra coisa é chorar por causa do pecado. Uma coisa é você sofrer porque você cometeu um erro e você está pagando pelo erro que você fez, e você, tá bom, eu fiz esse erro mesmo, eu tenho que pagar a pena mesmo, então eu vou sofrer com paciência mesmo, tá bom, ok, mas você não devia sofrer por isso, você não devia ter cometido esse erro. Agora, se você está andando certo, vivendo certo, e mesmo assim você está sofrendo as consequências, sofrendo dores, sofrendo tristeza, sofrendo injustiça, e você, apesar disso, não está reagindo pagando mal com o mal, Pedro diz: isso é grato a Deus, isso agrada o coração de Deus, isso agrada o coração de Deus. E eu não vou entrar, e eu vou pegar isso para a próxima aula, mas só para você não ficar desesperado, Pedro vai mostrar que isso é possível, porque ele vai introduzir no versículo 21 um exemplo de Cristo. Olha o que ele diz no verso 21: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires o quê? Seus passos. Então você fala: não, isso é impossível, não, está demais. Então Pedro introduz, olha, então deixa eu dizer uma coisa para você, pois Jesus fez isso. Sabe por que ele fez isso? Para deixar o exemplo. Sabe para quê? Para você seguir o passo dele. Então não venha com desculpa que não tem jeito não, porque tem jeito sim. E agora, chama a sua atenção para essa expressão, pois que também Cristo sofreu em quê? Em vosso lugar. Irmãos, isso aqui a gente chama de o sofrimento expiatório de Cristo, substitutivo de Cristo.
A morte de Cristo, os sofrimentos vicários de Cristo foram substituídos. Ele sofreu e ele morreu no seu lugar. Verso 22. Você lê comigo? Vamos lá? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, ele, Jesus, preste atenção nisso, não sofreu por erros que ele cometeu. Esse é o ensino de Pedro. Ao sofrer, não sofra por erros que você cometeu. Ao sofrer, sofra apesar de você estar vivendo uma vida exemplar. Porque ao sofrer por estar vivendo uma vida exemplar, você está nas pegadas de Cristo. Ele não cometeu pecado, nem dolo nenhum se achou em sua boca. Bom, mas ele está falando de dolo no que tange ao sofrimento. Pensa comigo em Jesus sendo surrado lá no sinédrio judaico naquela noite que foi preso no Getsemane. Agora pense comigo Jesus sendo espancado violentamente lá no pretório romano, apenas para agradar os judeus, porque o que mandou surrá-lo estava convencido de que ele era inocente. Agora pense Jesus caminhando para a cruz, pelas apinhadas e estreitas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Agora pense Jesus crucificado entre dois ladrões, e quando os dois no começo estavam zombando dele também. Agora pense Jesus sendo escarnecido pelos sacerdotes e pelos soldados romanos que estavam ali no pé da cruz, falando impropérios para ele. É isso que Pedro está dizendo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora vamos para o verso 23, leia o 23 comigo. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eu estou falando de ação ou de reação aqui? Reação. Reação. O que é ser ultrajado, hein? Desfeiteado, escarnecido, humilhado, e as pessoas escarneciam dele, e ele revidava com o quê? Com outro ultraje? Não revidava ultraje, com ultraje. Quando maltratado, o que é maltratado aqui? Bateram nele, cuspiram nele, arrancaram a barba dele, cravaram a coroa de espinho nele, botaram uma cruz pesada nas costas dele, e ele já todo machucado, chicotearam-no pelo caminho afora, cravaram um prego nas mãos dele, amarraram e cravaram um prego nos pés dele, e ele 6 horas suspenso ali entre a terra e os céus, sede, cãibras, dores. O que é que ele faz? Maltratado, quando maltratado, não fazia o quê? Ameaças. Com um só olhar, fuzilaria todo mundo. Com a sua palavra, ele mataria todo mundo. Mas ele não fez o quê? Ameaças. Ao contrário, o que ele fez? Entregou-se àquele que julga retamente. Aí Pedro está dizendo o seguinte: vocês têm que fazer o quê? Seguir os seus passos. Quando chega no verso 24, irmãos, ele mostra a morte vicária de Cristo. Isso para mim é um dos textos mais ricos das Escrituras. Você leu o 24 comigo? Vamos lá? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O sacrifício de Cristo, irmãos, foi vicário. E no dia que você entender o que significa isso, que lá no Sino de Dort chamaram de expiação limitada, você vai ter o seu coração descansado em Deus. Porque a grande ideia é, Jesus morreu apenas para possibilitar a sua salvação, ou Jesus morreu em seu lugar, por você,
para comprar você, para remir você para Deus. Se ele morreu por você, se ele levou no madeiro os seus pecados, e se ele pagou a sua dívida, está consumado. Se ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, você que crê nele está com a sua salvação absolutamente garantida. Garantida. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: aquele que é o seu exemplo, é o seu redentor, é o seu salvador. Ele morreu por você. Mas o último versículo mostra mais uma coisa, e eu termino aqui. Olha o último versículo: porque estáveis desgarrados como ovelhas, quando ele morreu por nós, obviamente. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele é o seu pastor, já que você agora foi salvo por ele, daqui para frente ele cuida de você. Ele é o seu pastor. Mas ele é o seu bispo, ele é aquele que supervisiona sobre você, ele está com seus olhos postos em cima de você, ele sabe onde você vai, ele sabe onde você está, ele sabe o que você está fazendo, ele acompanha você, ele fiscaliza você, ele guarda você, ele está atento a você, ele é o seu bispo, que tem uma visão ampla sobre você, e ele é o pastor que cuida da sua alma. Ele não é só seu exemplo, ele é o seu redentor. Ele não é só o seu exemplo, ele é o seu protetor. Ele não é apenas o seu exemplo, ele é aquele que está cuidando do macro e do micro, tudo em relação à sua vida, ele está tomando conta. Dica de português agora. É muito comum você orar e dizer: Senhor, abençoa os nossos corações, Senhor, abençoa as nossas almas. Não faça isso. Preste atenção que Pedro está falando no plural, porque estáveis está no plural, desgarrados como ovelhas, no plural. Porém, agora vos convertesse ao pastor e bispo de quê? Das vossas almas? Não, da vossa alma. Você tem quantas almas? Uma só. Você está falando para 1000 pessoas: Senhor, abençoa a nossa alma, não as nossas almas. Porque se um camarada não entender nada de Bíblia, nada de cristianismo, você: Senhor, abençoa as nossas almas, qual a conclusão que vai chegar? Você tem mais de uma alma. Senhor, abençoa os nossos corações. Bom, não, Senhor, abençoa, está falando para 1000 pessoas: Senhor, abençoa o nosso coração. Se eu falar abençoa os nossos corações, eu falei: esse cara tem mais de um. Ele podia me dar um, que o meu também é fraco. Vamos abrir a nossa Bíblia. Cada um só traz uma Bíblia. Então não vamos abrir as nossas Bíblias, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir os nossos olhos, mas não vamos abrir as nossas bocas, vamos abrir a nossa boca. Só uma dica, irmãos: se a gente prestar atenção, não erra mais. Leia a sua Bíblia. Maridos, amai, quem completa? A vossa esposa, não as vossas esposas. Porque às vezes eu chego, meus irmãos, nós temos que amar as nossas mulheres. Eu falei: que esse cara é poligâmico, eu não estou sabendo. Maridos, amai a vossa esposa. Esposas, sede submissas ao vosso marido, não aos vossos maridos. Então, só uma dicasinha para a gente não errar. Se a gente prestar atenção, não erra. Minha irmã, eu estou no limite da música, mas pergunte, se eu não souber a resposta rápida, eu falo depois. É certo, se a greve for justa, dentro do nosso direito, um cristão não deva fazer greve por greve, ele não deve se rebelar, mas dentro do nosso contexto, se é legítimo, se é lícito, se tem um bom propósito, sim, porque disse a vocês que o governo ele tem 2 propósitos: promover o bem e coibir o mal. Se o governo, as autoridades constituídas, em vez de promover o bem, promove o mal e coíbe o bem, cabe ao cristão alertar a autoridade. Então, o cristão não é subserviente, ele é submisso. É legítimo,
Não no sentido geral. Fazer greve por greve não é legítimo. Reivindicar direitos legítimos é legítimo. Vamos orar? Ó príncipe de Deus, vem cá, ora por nós. Eu não sei se tem microfone aqui, mas vai a providenciar para você agora. Vamos ficar em pé, queridos, e nós vamos ter um intervalo para o culto das 11, tá bom? Santo e poderoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse dia de vida que tu nos concedes. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos também pela tua palavra que foi exposta aqui, ó Deus. Que essa palavra, ó Deus, se mantenha firme nas nossas mentes e nos nossos corações. Abençoa, ó Deus, a cada um de nós. Dá-nos a tua paz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.